Você já se avaliou, sabe se é um bom pai, uma boa mãe? Pois é, sobre os erros mais comuns da educação é que a gente conversa com o psicólogo e educador Marcos Meyer. Oi, Marcos, bom Olá. dia. Obrigado por começar o dia aqui com a gente. E a gente batia um papo aqui antes e um dos erros mais comuns é justamente o excesso de regras, ou seja, os pais que pecam pelo excesso, esse também é um erro, né? É um erro porque quando a criança tem regras demais, o que acontece? A personalidade dela, o jeitinho de ser perante o mundo, acaba sendo abafada. Então, essa personalidade de eu tenho a possibilidade de ser o que eu realmente sou, desaparece, porque daí a criança passa a ser cópia do pai, cópia da mãe, só de sim pai, sim mãe, sim pai, sim mãe. Ela vai obedecendo e daí espera que todo mundo diga para ela o que ela tem que fazer, porque a personalidade dela está muito baixa. Então, a gente não pode dar excesso de regra. Eu costumo dizer nas palestras assim, evite dizer não, mas quando disser, faça valer. Faça valer. Essa é a tendência. Uma outra coisa que é o contrário disso é superproteção. Então, em vez de dar regra, trabalho, em vez de fazer a criança ter os seus limites, não exige nada e só dá tudo para a criança. Tudo que ela quer, na hora que quer, do jeito que quer. Então, superprotege essa criança. Como isso pode ser ruim para os pais? Porque acredito que muitos tomam essa postura, tanto aqueles que são muito rígidos, mas esses que são superprotetores também acham que estão acertando. Né? Eles fazem por amor, né? Eu amo tanto, eu não consigo dizer não. Mas daí é uma criança que não desenvolve resistência à frustração. Ela ouve uma crítica, chora, ela não consegue fazer alguma coisa, ela acha que ela é péssima, que ela é horrível, porque ela está tão super protegida que o mundo parece maravilhoso. Todo mundo fica dizendo, que linda, que querida, que inteligente e tal. Aí quando ela vai fazer alguma coisa e não consegue, ela sente que ela é o grande problema. Então a superproteção faz a criança ficar frágil demais. Então isso também não é bom. Agora, uma outra coisa que os pais dizem muito para as crianças é assim, seu trabalho é estudar, vê se estuda direito, só tem isso para fazer, mas então estuda direito. É muito comum isso, os pais exigirem apenas o estudo. Aí essa criança não ajuda em casa, não lava a louça, não arruma o quarto, não faz absolutamente mais nada, ou seja, não aprende a amar o trabalho, não aprende a cuidar das suas próprias coisas. Então a gente tem que tomar um cuidado bastante também em relação a isso. Porque a vida real não é assim, né? Nós adultos sabemos que somos múltiplas tarefas e várias funções, algumas remuneradas, outras não. A gente tem sempre fazer muita coisa. Né? A gente volta do trabalho e ainda tem um monte de coisa para fazer em casa, né? E a criança pode ir aprendendo isso desde o começo. Inclusive, os melhores estudantes, aqueles que estão realmente passando nos primeiros lugares nas universidades, eles têm tarefas domésticas, eles ajudam em casa. Por várias razões, né? Porque quando a criança ajuda em casa, ela aprende o significado do trabalho, do esforço. Então, é esse que também vai se esforçar nos livros. Agora, se nada é preciso fazer, só estudar já está bom, ela não aprende a se esforçar, depois não estuda direito, não aprofunda nas pesquisas e aí não passa no vestibular. Então, a gente tem que equilibrar melhor. E ainda nessa área de a educação, o ensino, a educação escolar, pais que ajudam muito na tarefa. Às vezes o pai vê o filho na dificuldade, não consegue. Vale mais a pena deixar, às vezes, ir com uma tarefa incompleta para a escola do que ser ajudado pelo pai? Às vezes o pai fica com medo que chegue lá, seja ridicularizado, enfim, sofra de alguma maneira. Veja, a lição de casa é uma forma do professor fazer um diagnóstico da turma. Então, o professor passa a lição de casa e aí ele vai receber as informações. Se todos aprenderam, todos vão fazer a lição corretamente. Então, ele percebe, puxa vida, todo mundo aprendeu, eu vou tocar a matéria para frente. Agora, se todos os pais ajudam seus filhos a fazerem lição, esse professor não tem a informação correta. Ele continua com a matéria e os alunos não estão acompanhando. Então, a melhor forma de ajudar o filho a fazer lição de casa é desligar a televisão, desligar o videogame, mandar as outras crianças brincar lá fora ou brincar em outro espaço e dizer, filho, agora senta aqui e vai fazer lição. Então, traz a criança para a mesa, abre lá os livros, ajuda dando a estrutura no ambiente, dando a estrutura e não fazendo a lição pela criança. É até importante que essa lição vá de vez em quando mal feita ou errada, para que o professor perceba, opa, pesei demais na lição de casa, opa, essas crianças ainda não sabem fazer com autonomia, então é melhor eu rever isso em sala. Só para a gente terminar, que o nosso tempo já está estourando, Marcos, é importante fazer essa autoavaliação, os pais fazerem essa avaliação, mas é importante também não pirar, né? Porque não tem manual, né?
né? Não tem como saber muito qual que é o limite. Qual que é a orientação, então, que você daria para que os erros não sejam cometidos? Veja, um sintoma muito comum é quando cunhada, tio, tia, avó fala assim, você está mimando demais essa criança. E aí, é verdade, se alguém falou, é um mimo grande. Então, começa a prestar mais atenção nos comentários das pessoas. Nossa, que mal criadinho, menino. É um sintoma, é uma referência muito grande. Então, preste mais atenção no seu entorno e, principalmente, conversa com a professora, com a coordenadora da escola. Eles têm informações riquíssimas para você a respeito de como ele está se comportando longe de você.